Esta é uma história baseada em fatos reais da vida de Soraya, uma jovem líbia que foi sequestrada e transformada em prisioneira no harém secreto do ditador Muammar Gaddafi. Algumas cenas foram adaptadas para fins dramáticos e narrativos. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, mas um testemunho de poder, medo e resistência de quem viveu sob uma ditadura onde até os corpos eram tratados como território de guerra. 20 de outubro de 2011. Sirte, Líbia. O comboio do ditador é atingido por mísseis da OTAN. Muammar Gaddafi, o homem que governou meu país por 42 anos, é arrastado ferido de um bueiro, espancado, humilhado, executado por rebeldes enfurecidos. O mundo inteiro assiste aos vídeos. As manchetes vibram. O tirano estava morto. A ditadura havia acabado. A Líbia, diziam, estava livre. Mas eu não consegui sentir alívio. Naquele mesmo dia, enquanto todos comemoravam, eu me sentei sozinha e chorei. Não porque lamentasse a morte dele, mas porque percebi que, para mim, a liberdade nunca voltaria a existir. O monstro tinha morrido, mas os fantasmas que ele deixou continuariam vivos dentro de mim, em cada pesadelo, em cada silêncio, em cada cicatriz que ninguém podia ver. Meu nome é Soraya, e esta é a minha história. Uma história que o mundo só conheceu porque uma jornalista francesa, Annick Cogian, teve coragem de me ouvir. Uma história que começou 7 anos antes daquele dia de outubro, quando eu ainda tinha 15 anos, uma menina de uniforme vermelho tradicional sorrindo sem saber o que o destino preparava. Naquela manhã de abril de 2004, fui escolhida para entregar flores ao guia da Revolução. Ele pegou o buquê, sorriu e tocou meu cabelo. Aquele gesto, simples e público, foi o selo da minha condenação. Horas depois, mulheres uniformizadas foram me buscar. Disseram que o coronel queria me ver e eu, ingênua, obedeci. Não sabia que nunca mais voltaria para casa. Não sabia que passaria anos trancada vivendo como prisioneira em um palácio subterrâneo, em um mundo de ouro e sangue. E o mais revoltante, enquanto isso se passava, o mundo aplaudia Gaddafi em conferências internacionais, apertava sua mão, chamava-o de visionário. O que você está prestes a ouvir vai te chocar, vai te deixar com raiva, vai te fazer questionar como algo tão monstruoso pôde acontecer no século XXI, diante das câmeras sob os olhos de todos. Mas antes de conhecer o inferno que vivi, preciso te levar de volta ao começo, aquela manhã em Sirte. A uma menina de 15 anos, com flores nas mãos e esperança no olhar, sem imaginar que, naquele instante, sua vida estava prestes a terminar. Porque quando um ditador decide que você é dele, a liberdade deixa de existir. E eu vivi para contar. Acordei antes do sol nascer naquela manhã de abril de 2004. Não foi o despertador que me tirou da cama. Foi a ansiedade pura, aquela que faz seu coração bater mais rápido antes mesmo de você abrir os olhos completamente. Fiquei deitada por alguns segundos, olhando para o teto rachado do nosso quarto, ouvindo minha irmãzinha respirar no colchão ao lado. Lá fora, o muezzin começava o chamado para a oração da madrugada, e a voz dele ecoava pelas ruas de Sirte, como ecoava todas as manhãs. Mas aquela manhã era diferente. Aquela manhã, o guia viria à nossa escola. Levantei devagar, tentando não acordar ninguém. A casa ainda estava mergulhada naquele silêncio denso que vem antes do mundo despertar. Conseguia ouvir meu pai roncando no quarto ao lado, o som grave e ritmado que sempre me deixava tranquila. 3 dos meus irmãos dormiam amontoados na sala, enrolados em lençóis finos. Minha mãe já devia estar acordada, preparando o café como fazia todos os dias, muito antes de qualquer um de nós. Passei as mãos no rosto e sorri sozinha no escuro.
Eu tinha sido escolhida. Entre todas as garotas da escola, entre centenas de estudantes, eu tinha sido escolhida para entregar as flores ao presidente Muammar Gaddafi, ao guia da revolução, ao líder fraternal, ao homem que governava a Líbia desde antes de eu nascer. Eu não conseguia acreditar. Fui até a cozinha e encontrei minha mãe exatamente onde imaginei que ela estaria. De costas para mim, preparando o pão sobre a chapa quente. O cheiro de massa assada misturado com o vapor do chá de menta já preenchia o ar. Ela sempre acordava cedo. Sempre foi assim. Minha mãe, Fátima, tunisiana de nascimento, mulher que deixou sua terra para casar com meu pai e que nunca foi totalmente aceita pelas outras mulheres líbias. Aquela que ousou abrir um salão de beleza em Sirte, desafiando os olhares julgadores e os comentários sussurrados. Soraya, ela disse sem se virar, como se tivesse olhos nas costas. Você deveria estar dormindo mais. Vai precisar de energia hoje. Não consigo dormir, mama. Sentei na cadeira de madeira que rangia. Estou nervosa. Ela finalmente se virou, me olhando com aqueles olhos escuros que sempre pareciam ver além das coisas. Tinha farinha nas mãos e uma expressão que eu não conseguia decifrar bem. Era orgulho, preocupação, as duas coisas ao mesmo tempo. É uma honra muito grande, ela disse, mas havia algo na voz dela. Algo que eu, na minha ingenuidade de 15 anos, não conseguia identificar. Hoje eu sei o que era. Era medo, eu sei. Professora Amina disse que foi escolhida pessoalmente, que o próprio gabinete do presidente ligou pedindo para que eu entregasse as flores. Eu, mama, entre tantas garotas, não conseguia esconder a empolgação na minha voz. Minha mãe voltou para o fogão, mas ficou em silêncio por um tempo longo demais. Depois disse, quase sussurrando, apenas seja educada. Entregue as flores, sorria e depois volte para casa, está bem? Eu ri. Claro, mama. O que mais eu faria? Se eu soubesse. Se minha mãe soubesse. Se qualquer uma de nós soubesse o que aquele convite realmente significava. O sol nasceu cor de laranja sobre Sirte, pintando o céu com aquelas cores quentes que só o deserto líbio consegue criar. Nosso bairro acordou aos poucos, com o barulho de carros velhos, vendedores anunciando pão fresco, crianças correndo pelas ruas estreitas. Sirte não era grande, mas era especial. Era a cidade natal de Gaddafi. E por isso, sempre que ele vinha, a cidade inteira parava. Tomei banho com cuidado, lavei meus cabelos longos que chegavam até a cintura. Meu pai sempre dizia que eu tinha os cabelos mais bonitos de Sirte. Cabelos como os da minha avó paterna, que ele adorava. Sequei ao sol, sentada no pequeno quintal dos fundos, deixando o calor da manhã fazer o trabalho. Quando voltei para dentro, meu pai já estava acordado. Ali, alto e magro, com aquele sorriso largo que sempre iluminava seu rosto quando me via. Minha Soraya, ele disse, abrindo os braços. Corri para abraçá-lo como fazia desde pequena. Minha primeira menina. Você sabe que eu sempre quis uma menina? Desde antes de casar com sua mãe, eu já tinha esse nome escolhido. Soraya. Significa estrela nas Pleiades. Eu sei, baba. Eu já tinha ouvido essa história 1000 vezes, mas nunca me cansava. 3 irmãos tinham vindo antes de mim e depois mais 2 e minha irmãzinha. Mas eu era a primeira filha, a especial. Hoje você vai representar nossa família diante do guia, ele disse, segurando o meu rosto com as 2 mãos. Estou tão orgulhoso de você, minha filha. Tão orgulhoso. Eu queria ser digna daquele orgulho. Queria tanto. Por volta das 10 horas da manhã, vesti o traje tradicional que minha mãe tinha preparado. Túnica vermelha bordada, calça larga por baixo, o véu leve que cobria meus cabelos, mas deixava meu rosto livre, e o pequeno chapéu decorado que completava o conjunto. Olhei meu reflexo no espelho quebrado do quarto e quase não me reconheci. Parecia mais velha, mais importante,
Minha mãe me ajudou com os últimos ajustes, suas mãos tremendo levemente enquanto arrumava as dobras do véu. Mama, você está nervosa? É o presidente, Soraya, o homem mais poderoso da Líbia. É natural ficar nervosa, mas não era nervosismo normal. Eu percebi isso depois. Era o nervosismo de quem conhece o perigo, mas não pode avisar. O nervosismo de quem vive em um país onde certas verdades não podem ser ditas em voz alta. Porque na Líbia de Gaddafi, todos sabíamos que havia coisas que não se falava. Garotas que desapareciam sem explicação. Famílias que subitamente se calavam sobre uma filha. Rumores que circulavam em sussurros, mas nunca em voz clara. Rumores sobre o guia e suas preferências, mas ninguém dizia nada, porque dizer algo era arriscar tudo. Sua família, sua vida. Então todos fingíamos não saber. Todos vivíamos na grande mentira coletiva. E eu era jovem demais, inocente demais para entender os sinais. A escola estava irreconhecível quando cheguei. Bandeiras verdes por todo lado. A cor da Jamahiriya, a república de massas que Gaddafi tinha proclamado. Soldados nas entradas. Carros pretos estacionados em fileiras perfeitas. E centenas de estudantes, todos em seus melhores trajes, formando uma multidão ansiosa no pátio. Minha melhor amiga, Leila, correu até mim. Soraya, você está linda. Todo mundo está falando que você é a escolhida para entregar as flores. Seus olhos brilhavam de empolgação. Que sorte a sua. Sorte, essa palavra. Como ela soa diferente agora. A diretora me levou para uma sala separada, onde outros 4 estudantes esperavam. 2 meninos e 2 meninas. Todos escolhidos para fazer parte da recepção oficial. Mas eu era a única que entregaria as flores diretamente ao guia. Quando ele chegar, a diretora instruiu. Vocês se posicionam em fila. Soraya, você fica no centro. Quando ele parar na sua frente, você se curva levemente, estende o buquê e diz: Bem-vindo, nosso guia. Estas flores são para o Senhor em nome de todos os estudantes de Sirte. Entendeu? Sim, senhora. Olhe nos olhos dele. Sorria. Seja uma representante digna desta escola. Eu praticamente decorei aquelas palavras. Repeti mentalmente dezenas de vezes. Bem-vindo, nosso guia. Estas flores são para o Senhor. O buquê estava lindo. Rosas vermelhas e brancas, amarradas com uma fita verde. Segurei com cuidado, sentindo o peso dele nas minhas mãos, sentindo meu coração batendo cada vez mais rápido. Sabe aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer? Aquela certeza de que sua vida está em um ponto de virada? Eu sentia isso, mas eu achava que era boa. Achava que era o começo de algo especial, como eu estava errada. Quando os carros chegaram, a escola inteira entrou em erupção. Gritos, aplausos, bandeiras agitando. Seguranças desceram primeiro, homens grandes com óculos escuros e armas visíveis. Depois vieram as amazonas, as famosas guardas femininas de Gaddafi, vestidas de uniformes militares, algumas com rifles, outras com pistolas na cintura. E então ele desceu, Muammar Gaddafi, o guia, o homem cujo rosto estava em cada esquina, em cada escola, em cada prédio público da Líbia. O homem que governava nosso país desde 1969, 7 anos antes de eu nascer. Ele usava roupas tradicionais elaboradas, coloridas, com bordados dourados, o cabelo encaracolado, o rosto bronzeado. Ele sorria enquanto caminhava, acenando para a multidão como um artista acenando para fãs. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele começou a caminhar pela fileira de estudantes, parando aqui e ali, dizendo algumas palavras, tocando um ombro,
sorrindo aquele sorriso que parecia gentil, mas tinha algo estranho nos olhos. Algo que eu não conseguia nomear então, mas que me fazia sentir um frio na espinha, mesmo sob o sol escaldante de Sirte. E então ele chegou até mim. Parou bem na minha frente. Me olhou de cima a baixo. Um olhar longo, demorado, que parecia me despir mesmo com todas aquelas roupas. Eu mantive o sorriso, como tinham me instruído. Segurei o buquê com mais força. Bem-vindo, nosso guia. Comecei, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Estas flores são para o Senhor em nome de todos os estudantes de Sirte. Estendi o buquê. Ele pegou, mas não olhou para as flores. Olhou para mim, diretamente nos meus olhos. E então sorriu. Um sorriso diferente, íntimo, proprietário. Você é muito bonita, ele disse, alto o suficiente para que outros ouvissem. Como se chama? Soraya, senhor. Soraya. Ele repetiu meu nome devagar, saboreando cada sílaba. Bonito nome, para uma menina bonita, e então ele fez o gesto. Colocou a mão sobre minha cabeça. Acariciou meus cabelos devagar, com pressão, como se estivesse me marcando. Eu não sabia. Juro que eu não sabia o que aquilo significava. Pensei que era um carinho paternal. Uma bênção. Algo bom. Mas ao redor tudo mudou. A diretora ficou pálida. Vi uma das guardas amazonas anotar algo rapidamente. Um dos professores desviou o olhar como se não pudesse mais me encarar. E Gaddafi apenas sorriu de novo, pegou as flores e seguiu em frente. Eu fiquei ali, parada, sentindo ainda o peso daquela mão sobre minha cabeça. Leila correu até mim depois, empolgada. Ele gostou de você. Ele até tocou seu cabelo. Que honra, Soraya, honra. Se ao menos eu soubesse. Se ao menos alguém tivesse me avisado que aquele toque era um código, um sinal, uma sentença. Voltei para casa naquela tarde sentindo-me especial, diferente, escolhida. Meu pai me abraçou forte quando contei tudo. Meus irmãos ficaram animados. Minha mãe me olhou com aqueles olhos cheios de algo que eu não conseguia entender. E me abraçou como se estivesse se despedindo. Eu dormi bem naquela noite. Sonhei com o futuro, com a faculdade de medicina que eu queria cursar, com salvar vidas, com ser alguém importante. Mas quando acordei no dia seguinte, minha vida como eu conhecia já tinha terminado, porque por volta das 3 horas da tarde, 3 mulheres vestindo uniformes militares bateram na porta do salão de beleza da minha mãe e disseram que eu tinha sido convocada. Minha mãe estava terminando de fazer as unhas de uma cliente quando as 3 mulheres entraram no salão. Eu estava sentada no canto, fazendo minha lição de matemática, um caderno equilibrado no colo. A tarde estava quente e sonolenta. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro sem muito sucesso. 2 outras clientes esperavam sua vez, folheando revistas velhas. Tudo estava normal, absolutamente normal, até que a porta se abriu. 3 mulheres entraram. 2 delas usavam uniformes militares completos, calças caqui, camisas com insígnias e botas pesadas. A terceira, a que vinha na frente, usava um vestido formal escuro e carregava uma pasta de couro. Todas tinham a mesma expressão, séria, impenetrável, eficiente. O salão inteiro ficou em silêncio. Minha mãe levantou lentamente, as mãos ainda segurando o pincel de esmalte. Seu rosto perdeu toda a cor. Soraya? A mulher do vestido escuro disse meu nome como uma afirmação, não como uma pergunta. Seus olhos me encontraram imediatamente, como se ela já soubesse exatamente onde eu estaria. Meu coração disparou. Sim, você precisa vir conosco. Agora! Minha mãe deu um passo à frente, a voz saindo trêmula. Desculpe, senhora, mas para onde? Minha filha? Ela é menor de idade, eu preciso... Seu marido já foi informado.
A mulher cortou as palavras da minha mãe com uma frieza cirúrgica. O gabinete do guia solicitou a presença de Soraya. É uma honra para sua família. Ela foi escolhida para um trabalho especial junto à administração presidencial. As palavras soavam oficiais, importantes, mas havia algo no ar do salão que estava completamente errado. Conseguia sentir. As clientes olhavam para o chão. Minha mãe tinha lágrimas se formando nos olhos. Quanto tempo? Minha mãe sussurrou. Quando ela volta? Isso será determinado. A resposta foi vazia, sem compromisso. Depois a mulher olhou para mim novamente. Soraya, pegue suas coisas. Temos que ir, mas eu... Não entendo. Trabalho? Que tipo de trabalho? Minha voz saiu fina, infantil. Eu ainda estou na escola. Eu tenho aulas amanhã. Eu tenho... suas coisas. Agora. Uma das mulheres de uniforme, alta, com ombros largos e uma arma claramente visível na cintura, deu um passo em minha direção. Não era ameaçador. Não precisava ser. A mensagem era clara. Você não tem escolha. Olhei para minha mãe. Ela estava congelada, o pincel de esmalte ainda na mão, pingando vermelho no chão. Nossos olhos se encontraram e, naquele momento, eu vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos da minha mãe. Derrota, resignação, como se ela soubesse algo terrível, mas não pudesse fazer nada para me proteger. Vai, minha filha, ela sussurrou finalmente. Vai com elas. Mamã, vai. Peguei minha mochila da escola. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Guardei o caderno de matemática, a caneta, coisas inúteis, coisas de uma vida que estava prestes a terminar, embora eu não soubesse disso ainda. Quando passei por minha mãe, ela me segurou pelo braço. Por um segundo, apenas um segundo, e sussurrou tão baixo que só eu pude ouvir. Me perdoe, não entendi naquele momento. Só entendi muito depois. O carro estava estacionado do lado de fora. Um sedã preto com vidros fumês e placas oficiais. A mulher do vestido escuro sentou na frente, ao lado do motorista. Um homem de óculos escuros que não disse uma única palavra. As duas de uniforme me colocaram no banco de trás, uma de cada lado. Como se eu fosse fugir. Como se eu tivesse para onde correr. O motor rugiu. E partimos antes mesmo de eu conseguir colocar o cinto de segurança direito. Para onde estamos indo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ninguém respondeu. Olhei pela janela, vendo as ruas de Sirte passarem rápido. Meu bairro, a escola, a mesquita onde meu pai rezava toda sexta-feira, tudo ficando para trás. Outros 2 carros nos seguiam, seguranças, percebi depois. Uma comitiva. Para buscar uma menina de 15 anos, tentei de novo. Mas meus pais, eles não foram avisados adequadamente. Meu pai precisa saber. E eu tenho provas na escola na semana que vem, eu preciso estudar. A mulher ao meu lado finalmente falou. Sua voz era dura, sem emoção. Você foi escolhida pelo guia, você deveria estar honrada. Sua família deveria estar honrada, mas escolhida para quê? Eu não entendo. Que trabalho é esse? Silêncio novamente. O medo começou a crescer no meu peito como uma planta venenosa. Algo estava errado. Muito errado. Garotas não eram simplesmente levadas assim, arrancadas de suas famílias sem explicação adequada. A não ser que os rumores, as histórias sussurradas. As meninas que desapareciam, não podia ser. Aquilo era diferente. Eu tinha sido escolhida oficialmente, na escola, na frente de todos. Isso não era um desaparecimento. Isso era... Eu não sabia o que era. A viagem até Trípoli durou horas. O sol começou a descer, pintando o deserto de laranjas e vermelhos. Passamos por vilas pequenas, postos de controle militares, estradas vazias que pareciam não ter fim. As mulheres ao meu lado não falavam. Apenas olhavam para frente, rígidas como estátuas. Tentei dormir, mas não consegui. Tentei pensar em algo que fizesse sentido, mas nada fazia. Minha mente continuava voltando para o olhar da minha mãe.
Para aquelas palavras, me perdoe. Perdoar o quê? Quando chegamos a Trípoli, já era noite. A cidade era enorme comparada a Sirte. Luzes por todo lado, prédios altos, trânsito caótico. Seguimos por avenidas largas até que, de repente, entramos em uma área diferente. Muros altos, portões de metal, seguranças armados em cada canto. Bab al-Azizia. O complexo presidencial. A fortaleza de Gaddafi. Meu estômago se revirou. Os portões se abriram e entramos. Prédios brancos e imponentes. Jardins bem cuidados. Bandeiras verdes tremulando sob holofotes. Parecia um palácio de conto de fadas. Bonito, perfeito, reluzente. Eu não sabia que o inferno podia ser tão bonito por fora. Paramos em frente a um dos prédios. A mulher do vestido escuro finalmente se virou para me olhar. Você vai se comportar. Vai fazer exatamente o que mandam. Vai ser obediente e grata pela oportunidade que está recebendo. Entendeu? Minha voz saiu como um sussurro. Oportunidade de quê? Ela não respondeu. Apenas abriu a porta e me puxou para fora. Me levaram para dentro do prédio. Corredores longos, pisos de mármore, lustres elaborados. Tudo muito limpo, muito brilhante. Passamos por guardas, por outras mulheres em uniformes, por homens de terno que nem olhavam na nossa direção. Descemos uma escada e depois outra. Cada degrau me levando mais fundo, mais para baixo. O ar ficou mais frio, mais úmido. O cheiro mudou. Menos flores, menos perfume, mais mofo e concreto. O subsolo. Paramos em frente a uma porta de metal. Uma das guardas, a alta com a arma, abriu com uma chave. Do outro lado havia um corredor estreito com várias portas, como quartos. Ou celas, este aqui. A guarda apontou para uma das portas, abriu, me empurrou para dentro. O quarto era minúsculo, talvez 3 metros por 3, uma cama estreita, um armário pequeno, uma mesinha, uma lâmpada fraca no teto, uma porta lateral que levava de um banheiro ainda menor, sem janelas, apenas paredes brancas e nuas. Espere aqui, a guarda disse. Alguém virá buscá-la. Esperar para quê? Por favor, eu preciso ligar para meus pais. Preciso avisar que estou bem. Eles vão ficar preocupados. A porta se fechou na minha cara. Ouvi a chave girando. A tranca se encaixando. Eu estava trancada. Não sei quanto tempo fiquei ali. Talvez 1 hora. Talvez mais. Sentei na cama. O colchão era fino e duro. Levantei e bati na porta. Gritei. Ninguém veio. Comecei a chorar. Baixinho primeiro, depois mais alto. Soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Eu não entendia. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Por que eu estava trancada? Por que me trouxeram aqui? O que eles queriam de mim? Eventualmente exausta, deitei na cama. Fechei os olhos, rezei. Pela primeira vez em muito tempo, rezei de verdade. Rezei para que aquilo fosse um erro, para que meu pai viesse me buscar, para que eu acordasse e descobrisse que era um pesadelo. O barulho da chave na fechadura me fez pular. A porta se abriu. Uma mulher entrou, diferente das outras, mais velha, talvez 40 anos, baixa, robusta, com uma expressão dura no rosto. Ela usava roupas civis, mas tinha uma postura militar. Segurava uma sacola. Soraya. Ela disse meu nome como se fosse uma ordem. Eu sou Mabruca. Você vai me obedecer em tudo, sempre, sem perguntas. Entendeu? Eu não entendo o que estou fazendo aqui. Por favor, senhora, houve um erro. Eu preciso voltar para casa. Meus pais... Seus pais não vão te buscar. Sua voz era fria, factual. Você agora pertence ao guia. As palavras não fizeram sentido. Não conseguiram penetrar na minha cabeça. O quê? Vista isso. Ela jogou a sacola na cama. Vista e me espere. Ele quer te ver. E então ela saiu. Eu fiquei ali, parada, olhando para a sacola. Minhas mãos tremiam quando abri. Dentro havia um vestido. Curto. Apertado.
vermelho brilhante, e lingerie, preta, rendada, o tipo de roupa que minha mãe nunca me deixaria usar. O tipo de roupa que mulheres líbias respeitáveis não usavam. E, de repente, tudo fez sentido. O toque na cabeça. O sinal. A escolha. Não era para um trabalho. Nunca foi. Era para ele. Não sei como consegui vestir aquela roupa. Minhas mãos tremiam tanto que os botões pareciam impossíveis. O vestido era apertado demais, curto demais. Eu me sentia nua, exposta, errada. Olhei ao redor do quarto procurando uma saída, mas não havia. Apenas aquela porta trancada e as paredes brancas que pareciam estar se fechando sobre mim. Mabruka voltou. Olhou para mim de cima a baixo, ajustou o vestido de forma brusca, puxou meu cabelo para trás. Bonita, ela disse sem nenhum calor na voz. Apenas uma observação clínica. Ele gosta de bonitas, vamos. Por favor. Comecei a chorar de novo. Por favor, não. Eu não quero. Eu nunca. Por favor. Ela me puxou pelo braço, forte, seus dedos cavando na minha pele. Você vai fazer o que ele quer. Ou sua família sofrerá as consequências. Seu pai, seus irmãos, sua mãezinha tunisiana que acha que pode ter um salão de beleza. Ela cuspiu as palavras. Todos eles podem desaparecer. Você quer isso? Balancei a cabeça, mudo de terror. Então seja uma boa menina. E talvez, só talvez, eles fiquem seguros. Me arrastou pelo corredor. Passamos por outras portas fechadas. Consegui ouvir sons baixos, choro abafado, alguém rezando. Outras meninas. Tinha outras meninas ali. Subimos uma escada. Entramos em uma parte diferente do prédio. Mais luxuosa. Tapetes grossos. Paredes com tecidos caros. Cheiro de perfume pesado no ar. Paramos em frente a uma porta dupla decorada. Mabruka bateu 2 vezes. Uma voz de dentro. A voz dele disse: entre. A porta se abriu e ali estava ele. Muammar Gaddafi, o guia da Líbia. O homem que tinha acariciado meu cabelo 24 horas atrás de roupão. Sorrindo, com uma taça de uísque na mão. Ah, ele disse, os olhos percorrendo meu corpo. Minha nova flor, entre, não tenha medo. Mabruka me empurrou para dentro, a porta se fechou atrás de mim, e naquele quarto, naquela noite, a Soraya que existia antes morreu. O que aconteceu depois? O que ele fez? Eu não consegui gritar, tentei, mas nenhum som saiu. Apenas lágrimas silenciosas enquanto ele rasgava o que restava da minha infância. Dor, tanta dor, física, emocional, espiritual. Quando terminou, quando ele finalmente me deixou ir, havia sangue no lençol. Meu sangue, minha pureza, minha honra, tudo espalhado naquele tecido branco como uma sentença de morte. Mabruka me levou de volta para aquele quarto minúsculo no subsolo. Me jogou dentro. Trancou a porta, desabei no chão. Enrolei meu corpo em posição fetal. E chorei, chorei até não ter mais lágrimas. Até minha garganta estar em carne viva. Até o mundo inteiro parecer apenas dor. Naquela noite, eu deixei de ser Soraya. Eu me tornei apenas uma propriedade. E ele prometeu, enquanto me vestia de volta, enquanto limpava meu sangue, enquanto sorria aquele sorriso que me assombraria para sempre, que aquilo era só o começo. Os dias se tornaram indistinguíveis. Quando você vive no subsolo, sem janelas, sem luz natural, o tempo deixa de ter significado. Eu não sabia se era manhã ou tarde, se tinha passado um dia ou uma semana. Tudo se fundia em um borrão de horas vazias pontuadas por momentos de terror. Mas, eventualmente, comecei a entender o ritmo daquele lugar. O subsolo de Bab al-Azizia não era apenas um cômodo, era uma estrutura inteira,
Um labirinto de corredores estreitos, portas numeradas e silêncios quebrados apenas por sons abafados, choros, gritos, orações murmuradas e passos, sempre os passos de Mabruca ou de outras guardas vindo buscar alguém. Meu quarto, se é que posso chamar assim, tinha o número 7. Aprendi isso lendo a placa de metal na porta. Quarto número 7. Como se fosse um hotel, como se aquilo fosse algo normal. Nos primeiros dias eu apenas chorava. Ficava encolhida na cama, abraçando meus joelhos, tentando desaparecer. Recusava comida, recusava falar. Queria morrer, realmente queria. Pensava em formas de fazer isso, com o lençol, com os cacos do espelho do banheiro que eu poderia quebrar. Mas sempre que chegava perto de tomar coragem, pensava no meu pai, nos meus irmãos, na ameaça de Mabruca. Sua família vai sofrer se você não obedecer, e eu acreditava nela, porque na Líbia de Gaddafi, famílias inteiras desapareciam por muito menos. Foi no 5º dia, ou talvez 6º, eu tinha perdido a conta, que ouvi a voz. Estava deitada na cama quando ouvi batidas leves na parede. Toque, toque, toque. Sentei, o coração disparando. Olhei ao redor do quarto vazio. A batida veio de novo, da parede à minha esquerda. Levantei devagar. Encostei a orelha na parede fria. Alô? Sussurrei, sentindo-me idiota. Tem alguém aí? Silêncio. Depois, uma voz baixa, tão baixa que quase não ouvi. Você é nova? Era uma voz feminina, jovem. Sim, respondi, colando minha boca na parede. Soraya. Meu nome é Soraya. Salma, estou aqui há 8 meses. 8 meses. As palavras caíram sobre mim como pedras. Mas como? Por quanto tempo? Quanto tempo ele mantém? Algumas ficam semanas, outras anos. Depende de quanto ele se interessa. Havia uma resignação na voz dela que me gelou. Você tem quantos anos? 15. Um suspiro do outro lado. Eu tinha 16 quando cheguei. Ele gosta de jovens. Quanto mais jovem, melhor. Nós conversamos em sussurros por horas naquela noite. Salma me contou sua história. Ela tinha sido escolhida em uma visita oficial a uma universidade. O mesmo gesto, o mesmo sinal, o mesmo sequestro disfarçado de honra, e ela me contou sobre as outras. Quantas? Perguntei, minha voz quebrando. No subsolo? Cerca de 30, acho. Mas as coisas mudam. Garotas chegam. Garotas saem. Algumas voltam para casa, mas quebradas, silenciadas. Outras, não sabemos o que acontece com elas. 30. Não consegui processar. 30 meninas aqui embaixo? Pelo menos. Mas tem mais. Ele tem outros lugares, outras casas. E as Amazonas, muitas delas também são como nós, apenas vestidas de soldados para enganar o mundo. Minha cabeça girava. 30 meninas, talvez mais. Todas trancadas, todas prisioneiras, todas servindo ao mesmo propósito doentio. Ninguém sabe, sussurrei. As pessoas lá fora, elas não sabem? A risada de Salma foi amarga. Todo mundo sabe. E ninguém sabe, entendes? É o segredo que todos conhecem, mas ninguém fala. Famílias sabem que suas filhas não voltaram. Mas o que podem fazer? Denunciar? Para quem? A polícia trabalha para ele. O governo é ele. Então eles choram em silêncio e fingem acreditar nas mentiras, que suas filhas foram trabalhar no exterior, que conseguiram bolsas de estudo, que desapareceram voluntariamente. Isso não é real, sussurrei. Não pode ser real. Você vai entender logo. Isto é muito real. E você precisa aprender a sobreviver. Porque se você não sobreviver, ele encontra outra. Sempre há outra. Salma estava certa. Nos dias seguintes, comecei a entender o funcionamento daquele inferno. As refeições eram trazidas 3 vezes ao dia por guardas silenciosas que depositavam bandejas na porta e iam embora. Arroz, frango, vegetais, comida boa, ironicamente. Como se alimentar bem nossos corpos
tornasse o que faziam com eles menos monstruoso. Havia um refeitório, uma sala maior no fim do corredor, onde uma vez por dia nos deixavam comer juntas. Era lá que eu finalmente vi as outras meninas. Quando Mabruca me levou pela primeira vez, fiquei chocada. Eram tantas, sentadas em mesas compridas, comendo em silêncio. Algumas tinham minha idade ou mais jovens. Outras pareciam ter 20 e poucos anos. Todas tinham a mesma expressão, olhos vazios, ombros curvados, o tipo de cansaço que vem da alma, não do corpo. Ninguém falava. Havia uma guarda na porta, câmeras nos cantos. Uma regra não dita, mas clara: mantenha a boca fechada. Sentei ao lado de Salma. Reconheci sua voz. Ela era pequena, cabelos curtos, olhos que já tinham chorado todas as lágrimas que um corpo pode produzir. Não olhe diretamente para as guardas, ela sussurrou enquanto comia. Não faça perguntas. Não tente fazer amizades muito próximas. Eles usam isso contra você. Mas como vocês aguentam? Minha voz era tão baixa que mal existia. A gente não aguenta. A gente apenas continua existindo. Um dia de cada vez. Às vezes, 1 hora de cada vez. A primeira vez que fui chamada novamente, pensei que ia vomitar. Foi Mabruca quem veio. Ela não bateu. Apenas abriu a porta. Levanta. Veste isso, rápido. Outro vestido, desta vez azul. Igualmente curto, igualmente degradante. Quando entrei naquele quarto novamente, aquele quarto que já assombrava meus pesadelos, ele estava lá, com uma garrafa de uísque. E outra coisa, drogas. Vem cá, minha flor, ele disse sorrindo. Hoje você vai aprender coisas novas. Ele me forçou a fumar haxixe. Segurou meu rosto, colocou o cigarro nos meus lábios. Aspira. Agora solta a fumaça, solta. Tossi violentamente. Isso o fez rir outra vez. Vamos, você precisa relaxar. Depois foi cocaína. Linhas brancas sobre uma mesa de vidro. Experimenta. Vai fazer você se sentir melhor. Vai fazer você me amar. Eu não queria, recusei. Até que ele segurou meu rosto com tanta força que pensei que quebraria minha mandíbula. Você faz o que eu mando, sempre. Ou sua mãezinha sofre um acidente no salão dela. Entendeu? Eu cheirei a cocaína e então veio o resto. A violência, a humilhação, as coisas que ele fazia que não eram apenas físicas, mas projetadas para destruir algo mais profundo. Sua dignidade, sua humanidade, sua alma. Quando Mabruca me buscou horas depois, eu mal conseguia andar. Assim foram os meses. Ele me chamava 3, 4, às vezes 5 vezes por dia. Nem sempre para sexo. Às vezes apenas para me mostrar, para exibir. Tinha outros homens no quarto às vezes. Ministros, generais, visitantes estrangeiros. Ele me fazia ficar ali, servir bebida, sorrir, como se eu fosse uma decoração. Uma propriedade que ele queria que outros invejassem. Bonita, não é? Ele dizia para eles, passando a mão no meu cabelo como tinha feito naquele primeiro dia na escola. Jovem, fresca, perfeita. E eles olhavam. Olhavam, mas não faziam nada. Alguns desviavam os olhos envergonhados. Outros sorriam, cúmplices. Todos sabiam. E todos permitiam, porque é assim que tiranos mantêm poder. Não apenas com medo, mas com cumplicidade, transformando todos ao redor em participantes silenciosos do horror. As drogas se tornaram constantes. Ele me forçava a usar antes de cada encontro. Álcool, haxixe, cocaína. Dizia que era para relaxar, mas eu sabia a verdade. Era para me quebrar, para criar dependência, para garantir que mesmo se eu escapasse, uma parte dele viria comigo. Comecei a reconhecer os sinais em outras meninas. Olhos vidrados, mãos tremendo. O jeito como algumas comiam freneticamente, outras não comiam nada. Todas nós estávamos sendo destruídas de formas diferentes. Uma noite, no refeitório, uma menina nova começou a gritar.
Eu quero ir para casa. Vocês não podem me manter aqui. Isso é ilegal. Eu vou denunciar. Meu pai é importante. Ele vai... As guardas a arrastaram para fora antes que ela terminasse. Nunca mais a vimos. Salma me contou depois, sussurrando através da parede. Elas desaparecem quando fazem muito barulho, ou voltam muito quietas, quebradas de formas que nem conseguem mais falar. Para onde elas vão? Alguns dizem que há uma ala psiquiátrica. Outros dizem que há formas mais permanentes de silenciar alguém. Aprendi a lição. Aprendi a não gritar, a não fazer barulho, a ser invisível o máximo possível. Aprendi a sobreviver. Descobri sobre a sala ginecológica por acidente. Foi quando uma menina chamada Fatima apareceu no refeitório pálida e sangrando. Salma me contou em sussurros. Ela tinha engravidado. Gaddafi tinha mandado abortar e depois mandado consertar, reconstruir o ímen cirurgicamente para que ela parecesse virgem novamente. Ele faz isso com todas, Salma explicou. Se você engravida, eles tiram. E se você perde valor porque não é mais virgem nos documentos médicos, eles consertam. Como se você fosse um carro quebrado. A sala ficava no mesmo corredor. Tinha equipamentos médicos de última geração. Um médico que olhava para o chão enquanto trabalhava, que vinha quando era chamado, que fazia o que mandavam. Outro cúmplice silencioso. Eu tive sorte. Nunca engravidei. Talvez meu corpo jovem demais. Talvez as drogas, não sei. Mas vi meninas que engravidaram. Vi o terror nos olhos delas. Vi quando voltavam da sala, vazias por dentro de novas formas. Houve momentos em que tentei fugir. A primeira vez foi no 3º mês. Consegui sair do quarto quando uma guarda deixou a porta destrancada por engano. Corri pelos corredores desesperada procurando uma saída. Cheguei até uma escada antes de ser pega. A punição foi 3 dias trancada no escuro completo. Sem comida, sem água. Apenas escuridão e silêncio e o meu próprio terror crescendo. Quando me soltaram, Mabruka sorriu. Quer tentar de novo? Podemos fazer muito pior. E podemos fazer muito pior com sua família. A segunda tentativa foi meses depois. Desta vez, tentei durante uma das apresentações, quando ele me fazia ir a eventos oficiais como parte da comitiva. Tentei me separar do grupo, pedir ajuda. Um guarda me pegou antes de eu conseguir falar com alguém. A punição foi pior. Espancamento, isolamento e pior, ele me forçou a assistir vídeos de outras meninas sendo torturadas, vídeos de famílias sendo presas. Isto é o que acontece com quem desobedece, ele disse, segurando minha cabeça para me forçar a olhar. Você quer que isto aconteça com seu pai? Com seus irmãos bebês? Parei de tentar fugir. O tempo passou de formas estranhas. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. Eu parei de contar. Meu corpo mudou, emagreci. As drogas faziam isso. E a falta de sol. E o tipo de estresse que corrói você de dentro para fora. Minha mente também mudou. Aprendi a me desconectar. Quando ele me chamava, eu deixava meu corpo lá, mas minha mente ia para outro lugar. Para memórias da minha infância. Para o cheiro do salão da minha mãe. Para a risada do meu pai. Era a única forma de sobreviver sem enlouquecer completamente. Mas sempre, sempre, havia uma parte de mim que gritava, que batia nas paredes invisíveis da minha prisão mental, que se recusava a aceitar que aquilo era minha vida agora. E eu me agarrava àquela parte. Porque no dia em que ela morresse completamente, eu sabia que a verdadeira Soraya teria ido embora para sempre. Uma noite, através da parede, Salma me contou algo. Existe um padrão. Você percebeu? Filhas de homens importantes, filhas de líderes tribais, filhas de ministros, de generais, de embaixadores. O quê?
sussurrei de volta. Ele não escolhe aleatoriamente. Ele escolhe estrategicamente. É poder, é controle. Se ele tem a filha de um homem, ele tem o homem. Você entende? Sexo não é apenas prazer para ele. É política. É guerra. E, de repente, tudo fez um sentido doentio. Minha mãe, tunisiana, estrangeira, dona de negócio próprio, diferente. Talvez ele escolheu me escolher porque sabia que minha família era vulnerável, que não tínhamos proteções tribais fortes, que seríamos mais fáceis de silenciar. Eu não era especial, eu era estratégica. No final do primeiro ano, contei pelas mudanças sutis nas garotas ao redor, pelas conversas sussurradas. Algo dentro de mim endureceu. Eu tinha duas escolhas: morrer, de alguma forma, por algum meio, acabar com aquilo ou sobreviver, aprender as regras e jogar o jogo e esperar. Esperar por uma oportunidade, por uma brecha, por algo que mudasse. Escolhi sobreviver, não porque era forte, não porque tinha esperança, mas porque toda vez que eu pensava em desistir, eu ouvia a voz do meu pai, minha Soraya, minha primeira menina. E eu me recusava a deixar que Gaddafi matasse completamente a menina que meu pai amava. Então eu sobrevivi, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, às vezes 1 minuto de cada vez. E esperei. Esperei que algum dia, de alguma forma, aquele inferno terminasse. Mas o preço dessa escolha, o preço de sobreviver quando cada célula do seu corpo quer morrer, esse preço me assombra até hoje. Foi no começo do terceiro ano que Mabruka veio com uma proposta diferente. Eu tinha 18 anos, ou quase. Tinha perdido a conta exata dos meses dos aniversários que passaram sem comemoração. Mas meu corpo tinha mudado. Não era mais a menina de 15 anos. As drogas, a má alimentação e o estresse tinham me transformado em outra coisa. Mais magra, mais dura. Olhos que tinham visto coisas demais. Ela entrou no meu quarto naquela tarde com um uniforme nos braços. O guia tem uma oportunidade para você, disse, estendendo o tecido caque. Se você for inteligente, vai aceitar. Olhei para o uniforme. Calças militares, camisa com insígnias, botas, uma boina. Oportunidade? Minha voz estava mais áspera do que costumava ser. As drogas faziam isso. E os gritos que eu aprendera a engolir. As Amazonas. Ele quer te treinar, te tornar parte da guarda pessoal dele. Eu tinha ouvido sobre as Amazonas. Todas tínhamos. As famosas guardas femininas de Gaddafi. Mulheres fortes, armadas, que o acompanhavam para todo lado. Fotografadas por jornalistas do mundo inteiro. Símbolo da revolução feminina na Líbia. Prova de que Gaddafi empoderava mulheres. Mas Salma tinha me contado a verdade através da parede meses atrás. Metade são soldados reais, metade são escravas com uniformes. E o mundo nunca sabe a diferença. E se eu recusar? Perguntei, sabendo já a resposta. Mabruka sorriu. Aquele sorriso sem humor que eu tinha aprendido a temer. Você não vai recusar, porque a alternativa é ficar aqui embaixo para sempre, até você não servir mais para nada. E você sabe o que acontece com as que não servem. Mas peguei o uniforme. O treinamento foi uma farsa. Nos levaram, eu e 6 outras meninas do subsolo, para uma instalação militar nos arredores de Trípoli. Nos ensinaram a marchar, a ficar em posição de sentido, a segurar uma arma, descarregada, sempre descarregada quando nós segurávamos, mas não era treinamento militar real, era teatro, era nos ensinar a parecer soldados para as câmeras, enquanto ainda éramos prisioneiras. A instrutora, uma mulher de meia idade com cicatrizes no rosto, deixou isso claro no primeiro dia. Vocês não são soldados, vocês são acessórios. Suas funções são ficar bonitas, ficar caladas e fazer o que o guia mandar,
Sempre. Entenderam? Nós todas acenamos. O que mais podíamos fazer? Mas havia uma diferença crucial. As amazonas de uniforme azul. Essas eram soldados reais, treinadas, armadas com munição real. Leais não por medo, mas por escolha ou lavagem cerebral. As de uniforme caqui éramos nós, as escravas, as prisioneiras disfarçadas. E o mundo nunca saberia a diferença. A primeira vez que viajei com a comitiva presidencial, pensei que ia desmaiar. Foi para uma cúpula de líderes africanos em Addis Ababa, Etiópia. 2007, acho. Os detalhes são nebulosos. As drogas faziam minha memória falhar. Fui vestida com o uniforme caqui, botas polidas, cabelo preso em um rabo de cavalo militar impecável. Tinha uma arma falsa na cintura. Parecia real, mas era apenas peso morto. E estava cercada por outras amazonas. Algumas reais, a maioria não. Quando o avião decolou de Trípoli, olhei pela janela e quase chorei. Estava saindo. Estava deixando aquele complexo, aquele subsolo, aquele inferno. Por um momento tolo e desesperado, pensei: eu posso fugir. Assim que pousarmos, eu posso correr, pedir asilo, contar para alguém, como se Mabruca não soubesse exatamente o que eu estava pensando. Ela sentou ao meu lado no avião, inclinou-se perto e sussurrou: se você tentar qualquer coisa, seu pai morre. Não rapidamente, devagar. E filmamos para você assistir. Entendeu? Meu coração, que tinha começado a acelerar com esperança, congelou. Entendi, sussurrei, e aquela foi minha prisão real. Não as paredes do subsolo. Não as trancas nas portas, era minha família. Reféns invisíveis que garantiam meu silêncio. A viagem foi surreal, hotel luxuoso, refeições elaboradas, salões cheios de presidentes, primeiros ministros, embaixadores. E eu ali, de uniforme, de pé atrás de Gaddafi como uma estátua, como um símbolo. Jornalistas tiravam fotos. As famosas Amazonas de Gaddafi. Eles pareciam fascinados. Algumas jornalistas mulheres até sorriam, como se aquilo fosse empoderador, se elas soubessem. Se elas soubessem que à noite, quando as câmeras paravam, quando o evento oficial terminava, Gaddafi me chamava no seu quarto de hotel. E o ciclo continuava. As drogas, a violência, a humilhação. Mas de manhã eu vestia o uniforme de novo, ficava ereta, sorria quando necessário. E o mundo via uma mulher forte e emancipada protegendo seu líder. As viagens se tornaram rotineiras. Paris, Nova York para a ONU, Roma, Cairo. Sempre a mesma coisa. Luxo por fora, horror por dentro. Sorrisos para as câmeras, lágrimas quando ninguém olhava. Eu vi o mundo, mas eu não estava livre para tocá-lo. Era como ser um fantasma. Presente, mas não existindo realmente. Vendo pessoas normais vivendo vidas normais, casais caminhando de mãos dadas, famílias rindo em restaurantes, mulheres usando o que queriam, indo onde queriam, e eu ali, presa em um uniforme que mentia sobre quem eu era. Houve um momento em Paris que quase me quebrou. Estávamos em um hotel e eu saí para o corredor para buscar algo que Mabruca tinha pedido. Vi uma mãe com sua filha, uma menina de uns 10 anos. Elas estavam rindo, tirando selfies, planejando o que visitar no dia seguinte. A menina tinha a idade que eu tinha quando ainda sonhava. Quando ainda tinha um futuro, tive que ir ao banheiro e chorar por 20 minutos antes de conseguir recompor meu rosto. Mas as viagens trouxeram algo inesperado, informação. Comecei a entender o mundo lá fora. Comecei a ouvir conversas, políticos discutindo, jornalistas entrevistando, pessoas nas ruas protestando. Em 2010, o mundo estava mudando. Havia rumores de revoltas. A Tunísia tinha derrubado seu ditador.
O Egito estava em chamas. A Primavera Árabe tinha começado, e em cada viagem eu via Gaddafi ficando mais nervoso, mais paranoico, mais violento, ele sabia. Sabia que seu tempo estava acabando. De volta ao complexo entre as viagens, a vida no subsolo continuava. Mas eu era diferente agora. Eu tinha o uniforme. Tinha mais liberdade, relativa, claro. Podia circular mais. Podia ver mais coisas e comecei a ver a maquinaria completa. Não eram apenas nós no subsolo. Gaddafi tinha sistemas inteiros dedicados a isso. Recrutadores que iam a escolas, universidades, eventos. Médicos que verificavam garotas. Guardas que as transportavam. Funcionários que mantinham registros falsos. Era industrial, organizado, sistemático e completamente invisível para o mundo exterior. Vi também como ele usava isso politicamente. Filhas de ministros chamadas para reuniões e nunca mais vistas da mesma forma. Esposas de líderes tribais convidadas para eventos e saindo com aquele olhar vazio. Ele destruía mulheres não apenas por prazer, mas para quebrar homens. Sexo era sua arma, mais poderosa que tanques, mais eficiente que prisões. Porque um homem cuja filha foi violada pelo líder. Esse homem nunca se rebela. Conheci uma menina no subsolo chamada Nádia. Ela tinha 16 anos, filha de um general que tinha questionado Gaddafi em uma reunião. Meu pai tentou argumentar sobre estratégia militar. Ela me contou, olhos vazios. Gaddafi não gostou, então me chamaram para uma oportunidade especial. Meu pai recebeu fotos depois, fotos de mim aqui. E agora ele faz tudo o que Gaddafi manda. Tudo. Essa era a verdade. Nós não éramos apenas vítimas. Éramos ferramentas, armas vivas usadas para controlar homens, silenciar dissidência, manter poder. E nosso sofrimento servia a propósitos que iam além da perversão individual de um tirano. Em 2011, tudo começou a desmoronar. Os protestos que tinham começado na Tunísia e no Egito chegaram à Líbia. Benghazi explodiu em revoltas. Depois Misurata. Depois outras cidades. Gaddafi estava furioso, paranoico. Suas chamadas se tornaram mais frequentes, mais violentas. Ele falava em conspiração, em traição, em esmagar os rebeldes. No complexo, sentíamos o medo crescendo. Guardas nervosas, reuniões urgentes, comitivas canceladas, e então veio a intervenção da OTAN. Bombas começaram a cair. A primeira vez que ouvi os mísseis estava no subsolo. O som foi ensurdecedor, mesmo através das camadas de concreto. O prédio inteiro tremeu. Pó caiu do teto. Meninas gritaram. Mabruca entrou correndo. Todos para o refeitório, agora. Nos amontoamos lá. 30 e poucas meninas, todas aterrorizadas, enquanto as explosões continuavam. E pela primeira vez em anos, vi algo nos olhos de Mabruca que nunca tinha visto antes. Medo. Ela tinha medo, o que significava que havia esperança. Nas semanas seguintes, o complexo se tornou caótico. Gaddafi mal aparecia. Quando aparecia, estava diferente, desgrenhado, falando sozinho, bebendo mais. As guardas ficaram menos vigilantes. Algumas até desapareceram, fugindo enquanto podiam. E nós, as meninas, começamos a sussurrar. Eles estão perdendo. Os rebeldes estão ganhando. Será que vamos ser libertas? Ou vamos morrer aqui quando bombardearem? Em agosto, Trípoli caiu. O dia em que os rebeldes tomaram o complexo foi um borrão, explosões, tiros, gritos, fumaça por todo lado. As guardas nos trancaram nos quartos e fugiram. Ficamos lá, no escuro, ouvindo a batalha lá em cima, sem saber se viveríamos, sem saber se os rebeldes nos encontrariam, sem saber se seríamos mortas no fogo cruzado. Através da parede ouvi Salma rezando.
Eu rezei também. Pela primeira vez em anos, rezei de verdade. E então, depois de horas que pareceram dias, as portas se abriram. Não eram guardas. Eram homens com armas, rostos cobertos, olhando chocados para o que encontraram. Há meninas aqui embaixo, um deles gritou no rádio. Deus do céu, há tantas meninas, saímos. Cambaleando, piscando sob a luz pela primeira vez em anos. Subimos as escadas, saímos para o ar livre. O complexo estava destruído. Prédios em chamas, bandeiras líbias, não mais verdes, mas as antigas cores, tremulando sobre os escombros. Gaddafi tinha fugido, e nós, finalmente livres. Mas liberdade, eu descobriria, não significava salvação. Eu usava um uniforme que deveria representar poder, que deveria significar que eu era uma das guardas dele, uma das escolhidas, uma das empoderadas. Mas por baixo dele, eu ainda era a menina de 15 anos que nunca conseguiu gritar. E quando aquele uniforme foi arrancado, nos dias após a libertação, quando a verdade começou a sair, descobri algo terrível. O mundo não queria ouvir. Minha própria família não queria me ver, porque na Líbia, uma mulher violada é culpada. Sempre culpada. E não importa quantas vezes você diga, eu não tive escolha. Eles apenas veem vergonha. 20 de outubro de 2011, eu estava em Trípoli quando recebi a notícia. Numa casa segura, se é que podia chamar assim, onde algumas de nós tínhamos nos refugiado depois que o complexo caiu. Salma veio correndo do quarto ao lado. Soraya, liga a TV. Rápido, liguei. A imagem estava confusa, tremida, filmada com celular. Mas conseguia ver um comboio destruído, fumaça, homens gritando. E então a câmera focou em um rosto que conhecia bem demais, Muammar Gaddafi. Sujo, ensanguentado, sendo arrastado por rebeldes, gritando, implorando. Não me matem. Vocês sabem o que é certo e errado. Mas eles sabiam exatamente o que era certo, e segundos depois, ele estava morto. Eu deveria ter sentido alívio, deveria ter sentido alegria, justiça, libertação, mas não senti. Sentei no chão daquela casa destruída, olhando para a tela da TV, e não consegui sentir nada além de vazio. Ele morreu. Salma sussurrou ao meu lado, lágrimas escorrendo. O monstro morreu. Sim, respondi. Minha voz soava distante, como se viesse de outra pessoa. Morreu. Então por que eu não consigo sentir alívio? Terminei por ela, sim, porque o monstro estava morto. Mas os monstros dentro de nós? Esses ainda viviam. Os pesadelos, o medo, a vergonha, a sujeira que você sente na pele mesmo depois de 1000 banhos. Gaddafi tinha morrido, mas ele tinha deixado fantasmas. E esses fantasmas não morrem com balas. Foi naquele mesmo dia que a jornalista veio. Ela bateu na porta da casa, segura ao anoitecer. Uma mulher francesa, alta, cabelos escuros, olhos que pareciam realmente ver você. Meu nome é Anik Kojian, ela disse em árabe com sotaque. Sou jornalista. Estou investigando o que aconteceu no complexo com as mulheres. Ouvi dizer que vocês estão aqui. Salma ia fechar a porta, mas eu segurei sua mão. O que você quer saber? Perguntei. A verdade. Quero dar voz para vocês. Quero que o mundo saiba o que ele fez. E algo em mim, talvez o último pedaço da Soraya de 15 anos, aquela que sonhava em salvar vidas, disse: entre. Passamos 3 dias conversando. Eu contei tudo, absolutamente tudo. Do toque na cabeça ao sequestro, do subsolo às viagens, das drogas aos espancamentos, das tentativas de fuga aos meses que viraram anos. Anik gravou. Fez anotações. Às vezes chorava enquanto eu falava, mas nunca me interrompeu. Nunca duvidou.
Por que você quer contar isso? Ela perguntou no terceiro dia. Você sabe o que vai acontecer quando essa história sair. Você sabe como sua sociedade vai te tratar. Eu sei, respondi. E sabia mesmo. Mas se eu não contar, quem vai? Quantas Soraias existem que nunca vão poder falar? Quantas morreram em silêncio? Quantas ainda estão vivas, mas nunca terão coragem? Você tem 19 anos, Anik disse suavemente. Você poderia simplesmente tentar seguir em frente, esconder, recomeçar. Eu não posso esconder o que está escrito na minha pele, na minha alma. Olhei para minhas mãos, mãos que tinham segurado flores para um ditador. E talvez contar seja a única forma de transformar todo esse horror em algo que signifique alguma coisa. Talvez seja a única vingança que posso ter. Vingança? Ele queria me destruir completamente. Queria me transformar em nada. Mas ao contar, eu provo que ainda existo, que ainda tenho voz, que ele não ganhou completamente. Anik sorriu. Você é mais forte do que imagina. Mas eu não me sentia forte. Sentia-me quebrada, apenas recusando-me a ficar completamente despedaçada. Quando Anik foi embora, levando horas de gravações e páginas de anotações, a realidade começou a me atingir. Eu tinha contado. Tinha exposto tudo, e agora? A resposta veio mais rápido do que esperava. Tentei voltar para casa 2 semanas depois. Peguei um ônibus para Sirte, minha cidade natal. Minha família. Eram 4 anos desde que tinha visto meu pai, minha mãe, meus irmãos. O ônibus me deixou na entrada da cidade. Caminhei pelas ruas familiares que pareciam estranhas agora. Tudo tinha mudado. A guerra tinha deixado marcas, prédios danificados, lojas fechadas, atmosfera pesada. Cheguei à casa da minha família por volta do meio-dia. A porta da frente estava pintada de uma cor nova. Azul ao invés de verde batik, meu irmão mais novo abriu. Ele tinha 13 anos agora, tinha crescido tanto. Me olhou por um longo momento, sem reconhecer. Depois seus olhos se arregalaram. Soraya? Oi, Ahmed. Minha voz falhou. Posso entrar? Ele olhou para trás nervoso. Espera aqui. A porta se fechou, esperei 5 minutos. 10. Então meu pai apareceu. Ele tinha envelhecido tanto. Cabelos mais brancos, rosto mais fino, olhos cansados. Nos olhamos por um longo momento. Baba, sussurrei. Ele abriu a boca. Fechou, abriu de novo. Você não pode entrar, disse finalmente. As palavras me acertaram como um tiro. O quê? Você... O que aconteceu? As pessoas estão falando. Dizem que você foi uma das mulheres dele. Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Você trouxe vergonha para esta família. Vergonha? Minha voz subiu. Baba, eu tinha 15 anos. Eles me levaram. Eu não tive escolha. Você sabe disso. Eu sei. Sua voz era baixa, quebrada. Mas isso não importa. Não para as pessoas aqui. Não para sua mãe. Ela não pode te ver. Seus irmãos. Eles vão para a escola. As pessoas falam. Se você voltar, eles vão sofrer. Nós todos vamos sofrer. Então é isso? Vocês vão me abandonar? Depois de tudo? Ele finalmente me olhou e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu sinto muito, minha filha. Eu sinto tanto. Mas você não pode ficar. Por favor, vá. E não volte. A porta se fechou. Fiquei ali, parada na rua, olhando para aquela porta azul. Minha própria família tinha me rejeitado. Voltei para Trípoli naquele mesmo dia. Não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais nada. Outras meninas do harém estavam na mesma situação. Algumas tinham conseguido voltar para suas famílias, mas apenas ficando em silêncio, negando tudo, fingindo que tinham trabalhado no governo de alguma forma respeitável. As que contaram a verdade, rejeitadas, chamadas de prostitutas, ameaçadas, e assim, nós, as sobreviventes, nos tornamos párias.
Os meses após a queda de Gaddafi foram estranhos. A Líbia estava tentando se reconstruir. Havia eleições, governo novo, esperança de democracia. Mas para nós, nada mudou realmente. O livro de Yannick foi publicado em 2012. O Harém de Gaddafi. Causou choque internacional. Prêmios jornalísticos. Manchetes ao redor do mundo, mas na Líbia, silêncio. Alguns negavam. Propaganda ocidental. Outros minimizavam. Exagero. Muitos simplesmente não queriam falar sobre isso. Por que falar sobre centenas de mulheres violadas pelo líder? Isso significaria admitir que homens líbios, pais, irmãos, maridos, tinham falhado em protegê-las e era mais fácil culpar as vítimas. Eu tentei reconstruir minha vida. Consegui um emprego pequeno numa loja. Dividia um apartamento minúsculo com Salma. Tentava viver dia a dia, mas não era vida. Era existência. Os pesadelos não paravam. Acordava gritando. Sentia seu toque mesmo anos depois. Via seu rosto em multidões. As drogas tinham deixado marcas. Meu corpo ansiava por elas mesmo quando minha mente não queria. Lutei contra isso. Alguns dias ganhava, outros e a solidão. A solidão de ser completamente invisível. De andar por ruas cheias de pessoas e saber que ninguém te vê. Ninguém quer te ver. Houve ameaças. Apoiadores de Gaddafi. Sim, ainda existiam, que diziam que vamos nos matar por difamar ou gueto-extremistas. Religiosos que diziam que éramos prostitutas e merecíamos morte, até pessoas normais que apenas queriam que ficássemos caladas. Parem de trazer vergonha para a Líbia. Algumas meninas desapareceram. Não sabemos se fugiram do país ou se foram silenciadas de formas mais permanentes. Salma e eu nos tornamos paranoicas. Mudávamos de casa com frequência. Evitávamos lugares públicos. Vivíamos como fantasmas. Sobrevivemos ao harém. Mas estávamos morrendo na liberdade. 3 anos depois, em 2014, recebi uma carta. Era de Yannick. Ela tinha organizado asilo em um país europeu para mim. Se eu quisesse, se estivesse pronta para deixar a Líbia para sempre, olhei pela janela do apartamento. Via a cidade que tinha sido minha prisão por tanto tempo. Pensei em Sirte, na casa azul onde meu pai tinha fechado a porta. Pensei nas outras meninas, as que nunca escaparam, as que morreram em silêncio, as que ainda estavam vivas, mas quebradas demais para contar. E pensei em mim, Soraya, a menina que segurou flores, a mulher que sobreviveu. Vou aceitar? Salma perguntou. Ela tinha recebido oferta similar. Não sei, respondi honestamente. Partir significa admitir que não há futuro aqui, que a Líbia não vai nos aceitar nunca, e ficar significa viver com medo para sempre. Ficamos em silêncio por um longo tempo, então Salma disse, ele morreu. Gaddafi morreu. Mas eu olho no espelho e ainda o vejo, ainda sinto ele. Quando isso vai parar? Não sei, sussurrei. Não sei se algum dia para. Hoje, enquanto conto essa história anos depois, ainda não tenho todas as respostas. Aceitei o asilo. Parti da Líbia. Estou tentando reconstruir uma vida longe das ruínas, mas as ruínas viajam com você. Não ficam para trás só porque você cruzou uma fronteira. Gaddafi está morto, mas ele deixou milhares de nós, mulheres, homens, crianças, carregando suas marcas. Pesadelos vivos em um país tentando fingir que podemos simplesmente seguir em frente. A Líbia, pós-Gaddafi, não é a democracia com que sonhamos. É um país fragmentado, com milícias brigando por poder, com o extremismo crescendo, com as mesmas velhas feridas ainda abertas e sangrando. E as mulheres, ainda silenciadas, ainda culpadas, ainda invisíveis. Minha história saiu. O livro existe. Documentários foram feitos. Artigos escritos. Mas quantas histórias nunca serão contadas?
Quantas Sorayas ainda estão lá fora, em outros países, sob outros ditadores, sofrendo em silêncio? A história de Soraya não termina com a morte de um ditador. Não. Termina com uma vingança cinematográfica. Ou com um final feliz embrulhado em laço. Termina, se é que podemos chamar de término, com uma verdade dura e desconfortável. Alguns horrores não têm redenção. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas prisões permanecem mesmo quando as portas se abrem. Mas a história de Soraya também nos ensina algo essencial sobre a natureza humana, sobre poder e sobre o silêncio cúmplice que permite que monstros prosperem. Muammar Gaddafi governou a Líbia por 42 anos. Durante esse tempo, recebeu tapetes vermelhos em capitais do mundo. Discursou na ONU. Fez acordos com nações poderosas. E durante todo esse tempo, centenas, talvez milhares de mulheres foram sequestradas, aprisionadas, violadas, destruídas. E o mundo aplaudia suas amazonas, fotografava suas guardas femininas empoderadas, elogiava sua revolução de direitos femininos, porque tiranos são mestres em uma coisa, em fazer o horror parecer normal, em transformar crimes em política, em tornar cúmplices aqueles que preferem não ver. Quantos sabiam? Quantos suspeitavam? Quantos simplesmente escolheram olhar para o outro lado porque era conveniente, porque havia petróleo em jogo, porque desafiar um ditador é complicado? A verdade é esta. O mal não precisa de muitos perpetradores ativos. Precisa apenas de espectadores silenciosos suficientes. Soraya tinha 15 anos quando foi escolhida. 15. Uma idade em que a maioria de nós está preocupada com provas escolares. Primeiros amores, sonhos de futuro. Ela sonhava em ser médica, em salvar vidas. Em vez disso, passou anos lutando para salvar a própria vida, a própria sanidade, a própria alma. E quando finalmente conseguiu escapar, quando o monstro finalmente morreu, descobriu que a sociedade que deveria protegê-la a culpava. Sua própria família, que a amava, a rejeitou. Não por maldade, mas por medo. Medo do que os vizinhos diriam. Medo da vergonha em uma cultura onde a honra de uma mulher é considerada mais importante que sua vida. E assim, Soraya aprendeu uma lição brutal. Às vezes, sobreviver ao trauma é mais fácil do que sobreviver à sociedade que julga você por ter sido traumatizada. Esta história aconteceu na Líbia. Mas não é apenas sobre a Líbia. É sobre cada sociedade que culpa vítimas em vez de protegê-las. É sobre cada cultura que valoriza mais a aparência de honra do que a realidade de justiça. É sobre cada pessoa que ouve rumores de abuso e escolhe não investigar, não questionar, não agir. É sobre como nós, todos nós, somos cúmplices quando escolhemos o silêncio. Hoje, a Líbia ainda luta com o legado de Gaddafi. O país está fragmentado, dilacerado por guerra civil, governado por milícias rivais. A democracia que prometeram nunca veio. E as mulheres ainda lutam para serem ouvidas, ainda carregam estigmas, ainda são silenciadas. Soraya aceitou asilo fora da Líbia. Está tentando reconstruir uma vida. Mas reconstruir uma vida, quando sua fundação foi destruída aos 15 anos, é como tentar construir uma casa sobre areia movediça. Possível, talvez, mas nunca estável, nunca seguro. Os pesadelos continuam, as cicatrizes permanecem. O corpo lembra mesmo quando a mente tenta esquecer. E ainda assim, ela levanta todo dia, respira, existe. E ao contar sua história, primeiro para Annick Kojan, depois para o mundo, ela transformou sua dor em algo que não pode ser apagado. Transformou seu silêncio forçado em voz permanente. Porque no final, talvez essa seja a única vitória real contra tiranos. Recusar-se a desaparecer. Recusar-se a ser esquecida. Recusar-se a deixar que sua história seja enterrada junto com suas lágrimas. Então, a pergunta que fica para você, que ouviu essa história até o fim. E você? Já fingiu não ver uma injustiça porque era mais conveniente? Já escolheu o silêncio quando deveria ter gritado? Já julgou uma vítima sem conhecer sua história completa? Quantas Sorayas existem ao seu redor e você simplesmente não vê porque é mais fácil não ver? Porque o legado de Gaddafi não é apenas sobre um ditador líbio, é sobre como sociedades inteiras se tornam cúmplices.
Como culturas se constroem sobre os ossos de mulheres silenciadas. Como todos nós, de alguma forma, participamos da maquinaria da opressão quando escolhemos não questioná-la. Soraya quebrou seu silêncio. E ao fazer isso, ela nos desafia a quebrar o nosso.